Você quer? Really good. Muito bom. Alguns anos atrás, minha cunhada me deu esse calendário de Natal com muitas receitinhas natalinas. Daí, comadre, eu separei uma hoje para nós fazermos, que eu tenho certeza que você vai amar. E não adianta você pensar que isso aqui você só vai encontrar só nesse caderninho aqui, não. Em qualquer padaria, cafeteria, qualquer lugar que você for aqui na Islândia, vai ter essa torta francesa, que é uma maravilha. Então, bora nos ingredientes? Para fazer essa maravilha, você vai precisar, comadre, de colocar na sua batedeira 4 claras de ovos. Separado as 4 claras dos nossos ovinhos, daí nós vamos colocar 200 gramas de açúcar. Como eu sei que algumas comadres não tem balança, vamos medir em colher, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e meia colheres de sopa de café, certo, mulher? Daí agora é o seguinte, a gente vai colocar na nossa batedeira, ou caso você for fazer na mão, bata até essa clara tiver um chantilly. Então não esquece da vida minha, bora bater isso aqui, ó, com força. Eita só, olha a textura que nós temos aqui, comadre. Para eu chegar nessa textura aqui, que é o importante, eu bati nada mais, nada menos que 4 minutinhos na velocidade máxima, tá? Então, você precisa de bater aí bastante. Tem umas comadres que andou escrevendo nos comentários do vídeo que eu não preciso ficar falando colherada, que nós brasileiros temos balança. Comadre, se eu estou falando... Ai, que grossa que eu fui agora. Se eu estou falando em quantidade de colheres e quantidade de xícaras e não estou falando em gramas, não se preocupa não, que não é para você, é para aquela comadre que não tem, certo? Voltei aqui com a nossa gema e vou bater, tá? Vamos festejar, é Natal, mulher, é Natal, vamos bater isso aqui, ó. Desliguei a nossa batedeira e vim aqui pro fogão, coloquei aqui, ó, uma panelinha aqui, coloquei no fogo baixo. Daí é o seguinte, eu vou cortar 200 gramas de manteiga. Essa manteiga já vem praticamente medida assim, ó. A gente pode confiar porque é 200 gramas de manteiga certíssimo aqui, certo? Daí, ó, você vai conseguir achar aí no seu potinho a quantidade certa de manteiga. Que o negócio, o segredo é fazer no fogo baixo. Joaninha, dá pra fazer no micro-ondas? Pode fazer, comadre. Eu não tenho micro-ondas aqui em casa, não, certo? E agora, você vai colocar junto com a manteiga 200 gramas também de chocolate. Aí você decide qual que você quer, tá? Esse daqui é 45%, porque aqui em casa a gente não gosta de doces, muito doces não, tá? Aí, menina, o segredo de derreter aqui, nós outros sabemos, né? Com calma, que dá pra fazer no micro-ondas. É que a sua Joaninha não tem micro-ondas. Comadre, o seguinte, enquanto o nosso chocolate com a manteiga derrete em fogo baixo, não esquece disso não, tá? Caso você faça no fogão, como eu estou fazendo. Nós vamos colocar agora na nossa massa. Deixa eu mostrar de novo essa massa aqui para você ver como está essa situação aqui. Olha só que ela é, ó, tá vendo? Em ponto de neve, comadre. É uma coisa assim, ó. Ai, menina, que só você fazendo aí para você ver essa maravilha aí, ah. E se você fizer, não esquece de me marcar, não. Porque é muito importante você me marcar lá no Instagram, tá? E pode falar que você aprendeu aqui, né, comadre? Porque uma comadre lá, ela ficou com vergonha de dar os créditos pra gente, né? Vamos lá, então, colherada. 1, 2, 3, 4, 5 colheradas de trigo. Daí, menina, eu preciso te contar uma coisa pra você. Existem algumas receitas aqui na Islândia que eu já conversei com algumas chefes
que elas não gostam de colocar trigo. Elas fazem essa receita desse bolo francês ou torta francesa sem colocar trigo. Mas se você coloca o trigo, fica mais molhadinho. Essa é a minha experiência com essa torta, tá? Então, nós brasileiros gostamos de torta molhadinha, vamos usar molhadinha. E esse aqui, ó, foi o queimado de ontem. Vamos bater agora. Comadre, agora nós vamos ter a certeza que o nosso chocolate amanteigado, que foi derretido aqui em fogo baixo, não está já queimando, ó. Não queimou, a gente coloca aqui na nossa mistura aqui. Ai, uma outra coisa aqui, comadre, é o seguinte: o meu forno já está ligado, tá? Então a gente não pode levar isso aqui se o forno não estiver pré-aquecido. Ele tem que estar bem aquecido mesmo, certo? Então agora a gente vai retirar essa maravilha daqui e volta a bater com cuidado a nossa massa, tá? Começa batendo lento, aí depois se acelera. Não me canso de falar que esse é um dos bolos mais lindos que você vai fazer. E Joaninha, você esqueceu de colocar fermento, comadre. Não vai fermento nesse bolo, é assim mesmo que nós outros estamos fazendo, certo? Daí, você vai pegar a sua forma, certo? De preferência essas formas aqui, ó, que a gente abre e fecha, vê se ela tá fechada direitinho, que já aconteceu um acidente comigo aqui em casa. Daí, ó, você vai untá-la com manteiga e farinha, ou você coloca esses papéis aqui, ó, de confeiteiro. E agora é o seguinte, colocou o nosso papel aqui, ou untou a forma, daí a gente dá aquela mexida novamente, vê se tá tudo interessante aqui, não tá nada misturado lá. E aí agora, mulher, agora a gente faz isso aqui, ó. A gente despeja essa maravilha todinha aqui na forma. Lembrando que o meu forno já está aquecido e que nós não colocamos fermento na nossa massa, certo? Agora é o seguinte, vou acertar a temperatura do meu forno. Aí você acerta o seu aí e nós vamos levar para assar. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Olha como nosso bolo ficou bonito. Olha isso que maravilha. Já já eu desinformo para nós outros. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa cobertura. Vamos chamar assim. Aí, ó, eu volto com a minha querida manteiga a fogo baixo, tá? Nesse caso da nossa cobertura, eu coloquei aqui, ó, 75 gramas de manteiga. E de chocolate, o mesmo chocolate que eu usei para nós fazermos o bolo. Eu tenho de chocolate aqui 150 gramas de chocolate, tá? Esse chocolate é o meio amargo, é o 45%. Não estou usando ao leite, todo cheio de açúcar, porque senão o negócio vai ficar muito doce. Porque nessa receita também, eu tenho 2 colheres desse xarope aqui. Esse xarope aqui nada mais é do que, sabe aqueles tipo caro que tem no Brasil? Pois é, olha só, é uma calda, caramelo. Olha isso que aqui é, tá vendo? É esse caramelo aqui. E nós vamos usar aqui 2 colheres de sopa bem cheia e mais um chorinho, que no caso seria 2,5 colheres, tá? Por que eu falo do chorinho? Porque, comadre, eu estou usando chocolate meio amargo, tá? Então você aí decide o chocolate que você quer. E o fogo tá baixo. Nosso chocolate amanteigado e caramelizado com o nosso sirope está aqui derretendo.
E aí eu trouxe essa, como fala? Pé de bolo pra gente desenformar o nosso bolo. E olha só essa crocância que ele ficou, comadre. Ó, não tem segredo não, tá? Antes de você tirar do forno, você dá aquela espetadinha, tá vendo esses furinhos aqui? É aquelas pequenas espetadinhas que eu dei. Eu gosto de fazer nesse papel, porque ele dá um acabamento assim, ó, meio nada uniforme. Eu acho que é super interessante, certo? E não tem erro para desenformar não, tá? É só a gente tirar o papel e outra. Você vai me perguntar também se ele cresce. Não, ele não cresce e ele não fica borrachudo. O que esse bolo fica, eu vou te mostrar agora para você ter uma noção de como essa torta é bem francesa. Sabe aquelas maravilhas que a gente encontra nas cafeterias de Paris? Pois é. Você vai ver, eu vou te mostrar aqui agora. Vou só virar aqui um pouquinho para você dar uma olhada. Olha só como ele fica molhadinho, entendeu? É maravilha. Por isso que eu super recomendo você fazer com trigo. Aqui na Islândia eu já vi algumas pessoas que fazem sem o trigo e ele não fica tão molhadinho como esse não. Olha isso. Olha, depois que eu derreti toda a manteiga e o chocolate, o que eu fiz? Eu deixei esfriar. Ó, eu consigo tocar na panela e não queime a minha mão. Significa que está frio. O meu bolo também está completamente frio. Lembra sempre disso. Daí, ó, com o mesmo palitinho que eu espetei meu bolo, eu vou fazer mais alguns buraquinhos nele. Percebeu que ele é cascudinho assim, durinho? É assim mesmo que é essa torta francesa, bolo francês. Aí, comadre, a gente vem aqui no meio e nós começamos a colocar o nosso chocolate. Mas, Joaninha, eu quero que o bolo fique escorrendo a calda. Comadre, caso você queira assim, pode fazer. Eu estou fazendo da mesma forma que você vai encontrar aqui na padaria da Islândia, tá? Padaria, confeitaria, festa de aniversário, enfim, qualquer lugar que você for, onde tiver uma família islandesa que fizer esse bolo francês, vai ser dessa mesma forma aqui, tá? Não tem problema se você quiser fazer escorrendo, não. Aí vai a gosto do freguês. Espera aí que o negócio não para por aqui não, comadre. Como nós estamos fazendo uma receita para Natal, eu decidi colocar essas framboesas aqui em cima, certo? Elas foram bem lavadas, bonitinhas, e você coloca aleatoriamente elas em toda a sua torta. Daí, meninas, você vai me perguntar, Joaninha, pode colocar blueberries ou qualquer outra berries? Pode, comadre. Como a nossa receita é uma receita natalina, daí nós vamos usar a framboesa, que vai dar assim um aspecto muito mais lindo para a nossa receita. Aqui na Islândia também você vai encontrar um mix, tá? Que pode ser a framboesa com o blueberries em cima. Eles fazem dessa forma quando não é próximo ao Natal, mas no Natal usa somente framboesa para ficar essa maravilha aqui, comadre. Comadre, para finalizar, você vai pegar o seguinte, ó, essa açúcar de confeiteiro, que é bem fininha, daí você pega a sua peneira, pode ser a velhinha mesmo, igual a minha aqui, ó, aí você dá uns pequenos tapinhas assim por cima desse açúcar de confeiteiro, menina, aí fica um efeito de neve assim, ó, uma maravilha. Daí, comadre, você serve, você pode servir no café da tarde no dia do Natal, pode ser até como uma sobremesa também, enfim, casamento, aniversário, batizado, qualquer festa, até a visita da sua sogra, você oferece essa torta aqui, ó, comadre, que a sua sogra, se for brasileira, ela vai amar a torta francesa islandesa. E não esquece de me fotografar essa torta e me marcar lá no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai fazer, certo? E lembrando que a sua Joaninha tem vídeo aqui de segunda a segunda, feito com muito amor e carinho pra você. Um beijo grande e até amanhã. Foi, comadre!
cantar esta canción para mi gente.